Fala galera, primeiramente muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você está assistindo esse episódio, saiba que para mim é um imenso prazer estar recebendo você aqui mais uma vez. Então, Gustavo Viana aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre prisões, mas não só sobre prisões, a gente vai falar sobre umas das prisões que me impediram de fazer coisas por mim, principalmente. Vou compartilhar com vocês um insight que também me despertou essa semana em relação a essas prisões, sobre qual caminho, como é que eu devo enfrentar essas prisões e principalmente o que tem te impedido de fazer o que você precisa fazer, o que tem te impedido de ser materialmente o que você quer ser, sabe? Então, pra gente falar de prisões, eu quero voltar para uma classificação. Ontem eu já ouvindo um barulho, galera, fica tranquilo, é porque tem um menino jogando bola bem aqui do lado da minha janela, mas espero que não esteja atrapalhando aí a experiência de vocês. Mas vamos lá. Ontem, essa semana, na verdade, eu estava falando com o meu irmão sobre, sobre a vida em si, sobre algumas dessas prisões mesmo que tem mantido a gente onde a gente está, ou seja, impedido a gente de ser, de estar onde a gente quer estar, de ser o que a gente quer ser. E ontem, falando com a minha esposa, eu notei que eu meio que classifico na minha cabeça as pessoas em dois grupos, né? Eu classifico as pessoas no grupo dos assistidores, isso agora, contemporaneamente, né? Nos tempos de hoje. Eu classifico as pessoas como assistidoras e fazedoras, né? E são muito opostos um do outro. Nem todo mundo é 100% fazedor e nem todo mundo é 100% assistidor, mas as pessoas oscilam muito mais pro lado do assistidor, as pessoas que assistem, né? E eu acredito, pessoal, eu acredito que isso foi pra mim uma das prisões, é pra mim uma das prisões com qual eu mais lutei contra. Mas Gustavo, como é que você define que isso é uma prisão, né? Primeiro você entende que você tá preso a algo quando você tenta sair e você não consegue. Porque se você sai e consegue, você não tá preso. Total. Ah, Gustavo, por exemplo, vou dar um exemplo de um alcoólatra. Uma pessoa que bebe todos os dias, ela fala, eu consigo parar de beber. E aí hoje aí ela não bebe, amanhã ela não bebe. Aí ela fala, tá vendo? Eu consigo. Só que no terceiro dia ela vai voltar e falar que é porque ela já conseguiu os outros 2 dias. Não vai ser por causa do corpo dela pedindo de abstinência, né? Vai ser porque ela quis. Então, algo que você não consegue parar de forma permanente de fazer, algum hábito, é meio que uma prisão, né? E assistir as pessoas vivendo e agindo na internet, principalmente, é uma das maiores prisões, porque, primeiro, o que vai te dar mobilidade na sua vida é o fazer, tá? É, pega seu café aí, seu chá, põe uma luz baixa, relaxa, que eu tenho uma coisa muito importante para dizer. Para pra pensar o seguinte: se você tá lutando para se tornar algo que você não é, se você está lutando para estar em lugares que você quer estar, porque você não está contente com o lugar que você está, a única coisa que pode te fazer mudar, que pode te dar mobilidade social, seja geográfica, é ação. Ação é verbo. Eu sou um professor de linguagem, eu bato bastante na tecla do verbo, que é a coisa mais importante que tem. Mas para pra pensar, a ação é a materialização de tudo que você quer fazer. Pensa da seguinte maneira: imagina que existe um mundo na sua cabeça, existe um universo aqui. É o que você pensa, tudo que você cria, todas as imagens que você cria e tudo que você idealiza, sabe? Tudo aqui. Só que no mundo material, as coisas são completamente diferentes, né? E a ponte, a Merkaba que une o plano mental com o plano físico é a ação, é o verbo. E tem até uma passagem na Bíblia, né, do verbo, o verbo se fez carne, algo assim, não vou, nem devia ter citado porque eu não sei qual certinho é a passagem, e aí a galera, os cristãos de plantão vai vir pegar no meu pé. Mas, enfim, isso é muito importante porque é simples, mas é ao mesmo tempo valioso.
A cadeira, ela esteve antes no plano mental do engenheiro, do construtor. E aí, quando ele agiu, ele transformou, ele trouxe aquilo para o plano físico, ele materializou aquilo. Então, muito se fala na internet hoje sobre materializar as coisas, né? É, e a única forma de materializar tudo que você quer materializar é a ação. A ação é o único caminho. Então, se você não é um fazedor, você não tem como chegar a lugar nenhum, você não tem como ter mobilidade nenhuma. E então, assistir é importante em alguma instância, porque assistir é ao mesmo que observar, se for assistir de uma forma saudável é ao mesmo que observar. Sabe quando você observa as pessoas, como elas agem, quando você silencia e entende como as coisas funcionam à sua volta, quando você silencia e escuta alguém falar algo para você e você consegue distinguir sobre o que é aquilo, se é sobre um sentimento de angústia, de amor, de ódio, de ciúmes. Então, observar é importante, mas a pessoa que ela é assistidora por si, que ela é viciada em assistir, ela tem um sério problema e eu falo porque eu sou uma dessas pessoas, inclusive eu era uma dessas pessoas, né? Não sou mais. Eu era uma dessas pessoas. Na verdade, pelo meu senso crítico, eu tô falando que eu era uma delas, mas eu acho que eu nunca fui tão assim, eu já fui numa escala de 50%, eu nunca fui numa escala tão grande assim, um assistidor, mas eu sempre peguei muito no meu pé para não ser esse tipo de pessoa, né? E aí a gente entra na primeira prisão, né, que é a prisão do assistir. Quanto mais assistidor você é, menos fazedor você é. Sabe por quê? Porque a pessoa que assiste, ela se compara o tempo todo. A pessoa que assiste, ela tá o tempo todo fazendo um contraste de como a vida das pessoas estão em volta dela com a dela. E quanto mais ela tem esse contraste e mais ela tem e se ela tiver essa pretensão de se jogar para baixo, menos ela vai conseguir agir, porque agir exige confiança, não exige. Agir é sobre levantar e fazer, mas agir é sobre confiar que vai dar certo. Porque você agiria sem saber, sem ter uma mínima ideia se sua ação valeria a pena de ser feita, sabe? Na forma pragmática de ser, sabe? Então, a gente age muito, a gente é muito ensinado pela forma da recompensa, né? A ser recompensado pelas coisas e quando a gente não vê recompensa numa ação, a gente não realiza ela. E quando a gente vê recompensa clara, a gente realiza. Então, quando a pessoa ela contrasta, ela compara muito, porque ela assiste muito, ela não tem tanta confiança e tanta motivação, motivo para a ação, para poder agir e materializar o que ela quer materializar, né? Então, a primeira prisão é o assistir. E essa prisão do assistir, ela te coloca numa segunda prisão, que é um insight que eu. Insight não, eu peguei nesse livro aqui que meu irmão me emprestou, A Coragem de Não Agradar. Eu fortemente recomendo esse livro. Ele é bem fácil de ler, ele é uma conversa entre um filósofo e um menino. E ele menciona uma ideia bem interessante, que é a ideia de separação de tarefas. Ah, tá gravando. Que é a ideia de separação de tarefas. O que é a separação de tarefa? Vamos supor que eu queira colocar, que eu queira fazer uma música. Vamos supor que eu queira fazer uma música. A partir do momento que eu goste da música e coloque a música no ar, essa é a minha tarefa, né? Se for criar a música e colocar a música no ar, essa é a minha tarefa. A tarefa das outras pessoas é gostar ou não, é curtir ou não, é compartilhar ou não, é ouvir ou não. Então, a partir do momento que eu me preocupo com a tarefa do próximo, eu tô preso. Eu tô, a minha ação vai ser completamente manipulada, porque eu quero fazer uma música de tal maneira.
Só que a minha tarefa é só gostar, fazer essa música da forma que eu gosto. Só que se eu estou preocupado com a tarefa do fulano, será que eu quero que João goste? O João gosta de metal. E eu só que eu tô fazendo um funk, por exemplo. Então calma aí que eu vou ter que colocar uma guitarra aqui. Se eu quero que o João goste, eu tenho que colocar uma guitarra ou uma bateria. Mas também gosto que a Marília. Eu também quero que a Marília goste. A Marília gosta de axé. Ou então tem que pôr um tambor aqui então. E aí eu tenho que ter uma guitarra, uma bateria e um tambor. E aí vai gostar o João e a Maria. Então, ou seja, eu tô interferindo na tarefa deles, né? Que é de gostar ou não. Eu tô criando uma expectativa sobre o João e sobre a Marília gostarem do que eu quero fazer. Logo, o que eu quero fazer já não é mais o que eu quero fazer, é o que o João e a Maria. É o que eu entendo que o João e a Maria querem. Entendeu? Então, separar as tarefas é o seguinte: eu sou responsável por isso e você é responsável por isso. Um outro exemplo. É, se você mora com seus pais, ou se você mora com outras pessoas, as pessoas estão brigando, sabe? É, separar as tarefas é você entender que os motivos ali não cabem a você, ou quando alguém chega em você e fala, ó, cara, você tá muito feio com essa camisa. É tarefa dele reagir à sua camisa. É tarefa dele achar feio ou bonito. A sua tarefa é vestir algo que você que se sinta confortável, que você goste. Então, quando você separa as tarefas, você não se sente nessa obrigação de tentar convencer ele de que, mas como assim? Como assim? Por que que você não gostou? Ou então você não se sente na obrigação de revidar, de dar o troco, de falar, então você falou assim na minha camisa, e você que tá assim, assim, assado? Separar as tarefas e entender, então tá. É isso que ele acha, e isso é tarefa dele, eu não tenho que interferir. Isso também não interfere no que eu creio, no que eu gosto, na motivação que eu tive para poder agir, para poder usar essa camisa. Então a gente está falando sobre assistidores e fazedores. Eu meio que dei um gancho para a prisão, para a segunda prisão ali, que para a segunda libertação de uma prisão, que é separar as tarefas. Quando você não separa as tarefas, você está muito preso em como as pessoas vão te observar, como as pessoas vão te ver. Mas sobre os fazedores ainda, pessoal, eu acho que eu concluí, eu não estava lembrando disso, né? Que é é sobre essas pessoas que conseguem materializar através da ação. A ação é a única forma que você tem de materializar tudo o que você quer, sabe? Então, vamos falar sobre uma outra prisão, que é uma prisão financeira, e agora de uma forma mais pragmática, que é a gente, nós, de classe média baixa, classe média, até classe média alta. Acho que na verdade, eu acho que quase todo mundo tá caindo nessas prisões, e essas prisões elas vão impedir a gente de chegar onde a gente quer chegar, de materializar o que a gente quer materializar. Porque é o seguinte, nesse mundo, nada se cria do nada, como já se diz o Full Metal Alchemist. Pra quem não pegou a ref, eu vou deixar aqui. Pra gente fazer essa alquimia de criar algo, a gente não pode criar nada do nada. A gente precisa de um recurso para poder colocar lá, para poder transformar algo em algo, sabe? Você tem uma ideia, vamos supor que você tem uma ideia, e você precise colocar energia naquela ideia. Aí você precisa de recursos para transformar os recursos, a energia e a ideia em uma materialização, certo? A única forma de existir mobilidade agora financeira, social, é tendo dinheiro para comprar recurso para materializar uma ideia, certo? Até aqui foi claro. Ou seja, Gustavo, eu tenho uma ideia, quero ter um negócio assim, assim, assado. Então, eu preciso de tal recurso, tipo computador, energia elétrica, Wi-Fi, o aluguel e tudo. E eu preciso de dinheiro para poder ter esses recursos. Ou seja, você precisa de dinheiro na mão para poder fazer com que a sua ideia floresça. Porque se você hoje trabalha para alguém, ganha R$ 1.800, a forma mais rápida, mais fácil que você tem de fazer R$ 10.000 por mês, por exemplo, de materializar esse dinheiro, é pensar em um modelo de negócio. E todo modelo de negócio precisa de um investimento inicial. É disso que eu tô falando.
Então você precisa desse dinheiro. Só que quem hoje, nessas classes que eu te falei, tem dinheiro no bolso para poder investir em um negócio que vai te dar dinheiro e aumentar seu salário? Muito pouca gente. Eu conheço bem poucas. Eu conheço quase ninguém, na real, que tem dinheiro para poder investir em algo assim. E é por isso que elas não têm mobilidade. E as coisas estão feitas para ser assim, viu? As coisas estão feitas para que você realmente não consiga juntar esse dinheiro, para que você não consiga é, adquirir esses recursos e materializar uma ideia. Então, existem três prisões que vão te manter onde você está. Essa falta de dinheiro, no caso, você vai pedir um empréstimo. Quem que são as instituições mais ricas do país hoje? São os bancos. Porque os bancos eles estão envolvidos nessas três prisões que eu vou falar para vocês. O trabalhador médio, ele tá com cartão de crédito batendo aqui assim, ó, no queixo, na tampa. E antes de eu ir para as próximas, eu já vou adentrar aqui já. O cartão de crédito ele é muito perigoso porque ele consome seu salário, ele é um dinheiro emprestado mensalmente que o banco te dá e te cobra juros. E você meio que se prende, você meio que cai nessa porque você é um assistidor, sabe? Como assim, Gustavo? Lembra que eu falei que o assistidor ele tem diversos contrastes, ele observa diversas vidas. Então hoje a minha casa é tranquila. Eu comecei a assistir Reels, YouTube, sei lá. E aí eu vi a Maju Trindade com o microfone da Shure. Olha o meu aqui pra você ver. Aí isso ficou no meu radar. Cara, eu quero ser igual a Maju. Quero o microfone da Shure. Eu não tenho dinheiro para poder investir nesse recurso. Então eu vou lá no cartão de crédito. Ah, fulano falou que é importante ter planta perto da janela. Vou lá comprar planta. Eu vi fulano bonito com a camisa tal. Eu vou lá comprar. Mas Gustavo, não é assim. Para pensar o seguinte. A forma como a gente foi educado, a forma como a gente foi educado hoje, ela é por punição ou por aplauso. Ou você ganha um chocolate. É como um cachorro sendo adestrado mesmo. Ah, você fez um movimento? Toma um chocolate. Ah, você fez tal movimento? Toma um chicote. Para pensar em como a gente está seguindo. Para olhar. As coisas, as pessoas que a gente mais respeita são as pessoas que são aplaudidas na rede social. O que o Neymar sabe sobre política, sabe? Só que ele é aplaudido o tempo inteiro. E as pessoas que a gente tende a se afastar, que vê como ruim, são as pessoas que não são aplaudidas, né? Elas floparam, né? Ou seja, seja assim, aplauso. Seja assim, vaia. Isso é uma educação, isso é um reforço, né? Positivo e negativo. Então, quando você vê alguém num vídeo com 600 comentários, sei lá, 10 mil curtidas, e aí você vê a pessoa, ela é parecida com você, só que ela tá usando camisa tal, ela tá usando a roupa, a casa dela é de tal forma, a roupa dela é de tal, o celular dele é tal, logo você quer ser validado, você quer ser bonito, você vai pensar, não tá, então tem que comprar essas coisas. Aí você que é um assistidor, pelo contraste, se torna um consumidor. Era tudo plano dos caras. E aí você vai lá, pega dinheiro emprestado com o banco, deixa ele mais rico, se endivida, tem um salário de 3 e gasta 5. E aqui você está na sua primeira prisão financeira. A segunda prisão financeira é a evolução da primeira, né? Que é uma conquista social, sei lá, uma casa, um financiamento, um carro, que é uma prisão um pouco maior. Porque se você não, só se você não tem condição. Se tem condição, tá tudo certo. Mas se você não tem condição e tá fazendo isso pra usar de trampolim social, sabe? Na verdade, te enganaram com uma lógica bem engraçada até. Porque é pra você se sentir mais rico ficando mais pobre. É tipo assim, ah, agora eu tenho R$ 0 de dívida. E aí eu tô vendo, eu quero me sentir mais rico, então eu vou lá e compro um carro e aí agora eu tô num padrão maior de vida. Só que agora eu tô com R$ 30 mil a menos devendo.
devendo, né, pro banco. 30 não, 60, né? Porque o carro era 30, só que aí juros, né, 60. E o banco, que é dono da maior, que é a maior instituição, que é a instituição mais rica do Brasil, tá enriquecendo com a sua vontade de ser rico e ficando pobre, entendeu? Então, essa segunda prisão. E a terceira prisão é um empréstimo para poder fazer algo, para poder construir um negócio. E essa, infelizmente, é a nossa melhor opção se a gente não tem paciência para deixar de ser assistidor e juntar um dinheiro e parar de consumir. Então, a pessoa que assiste, ela consome. Aquilo foi tudo, isso aqui foi tudo projetado para fazer anúncio o tempo inteiro para você de graça. Toda hora você está sendo vendido. Toda hora está sendo vendido uma camisa, uma casa, um estilo de vida, um carro, um modelo de negócio, a namorada e o namorado perfeito, a forma certa de se fazer sexo. Tudo está sendo vendido para você o tempo inteiro, para que você sempre fique infeliz com como as coisas estão à sua volta e vá caçar um jeito de consumir. Para pensar, todas as suas frustrações, quando você bate de frente com elas, elas acabam em consumo. Então, infelizmente, a forma que eu quero adotar para mim, que eu escolhi adotar para mim em frente a essas prisões, é de me tornar um fazedor para começo de conversa, parar de consumir, para que eu não. E fazer aquilo, a separação de tarefas, né? Olhar para mim para entender como eu quero ser e não para como o modelo premia ou pune as pessoas. Olhar para mim e falar: olha, eu gostei disso, assim, eu quero ser assim. E para não cair na falácia de ter que, você precisa comprar tal coisa para ser assim, você precisa consumir tal coisa, você precisa ser dessa maneira para ser aplaudido, assim é melhor. Então, quanto mais puro e sóbrio eu tô de consumir outras formas de se viver, e quanto mais eu separo as tarefas, mais fiel a mim eu sou, mais clareza mental eu tenho para poder juntar o dinheiro e construir e materializar uma mobilidade social. Cara, se faz sentido, qualquer sentido que, que for para vocês, comenta, me deixa sabendo se faz sentido. Eu sei que eu dou muita volta, eu tento estreitar, eu tento deixar o caminho mais liso possível, mas tem muita ramificação isso, sabe? É tipo, resumindo tudo, são dois tipos de pessoas, os consumidores, né, os assistidores e os fazedores. Os assistidores, eles não têm tanta fidelidade com o que eles são, com o que eles querem ser, porque ao tempo todo eles estão sendo atravessados por formas diferentes de ser e por um sistema, e por isso aqui que te entende melhor do que você mesmo. Não tem como você negociar com isso, cara. Isso aqui te entende melhor que você mesmo. Ele te padroniza para aplaudir certas coisas e odiar certas coisas. Então, você é levado a pensar de tal maneira. Você não escolheu pensar da maneira como você pensa. Então, se você então, se você, resumindo para não perder o fio, então se você está nessa primeira prisão de assistir, vai limpar, fazer um detox da sua cabeça e aprender a separar as tarefas. Segunda prisão é a prisão relacional, ou seja, o que o outro pensa, acha e como ele age não tem a ver comigo. A partir de hoje, a partir desses tempos, eu não julgo mais ninguém, sabe? As pessoas podem falar qualquer atrocidade perto de mim que, cara, eu vou separar as tarefas. O como ele age com o mundo é problema dele, até que isso me afete, obviamente, né? A liberdade do outro, mas mesmo assim, eu tomo as medidas cabíveis para que eu não acabe na mão dele, sabe? Para que a minha ação não seja a ação que ele quer que eu tome. Então, sair dessas prisões, dessas duas prisões, e depois entender as prisões financeiras, né? Que é o cartão de crédito, que é o, o financiamento. E se você só não consegue juntar dinheiro, só se vê na situação de, para ter mobilidade, ter que pegar um crédito, é isso. Não tô julgando, tô falando que é certo e errado, mas é porque existem essas três maneiras, tá? E detalhe, as pessoas que ganham muito menos dinheiro, as pessoas que ganham pouco dinheiro,
elas têm que prestar atenção. Isso aqui que eu tô falando não é pra todo mundo, é só como eu enxergo as coisas. E eu sei que tem gente que ganha muito, muito, muito pouco dinheiro. E às vezes, não sei, o cartão de crédito acaba sendo uma salvação, eu não sei como é que é. Mas obviamente, se faz sentido o que eu tô falando, você deve analisar com cuidado e olhar antes de tomar como, como verdade tudo, sabe? E principalmente analisar antes de tomar como verdade qualquer coisa que você assiste. Mas para pra prestar atenção. Se você é uma pessoa que assiste muito, que observa muito, e faz pouco, você tá preso. E de propósito. Querem você dessa maneira, desse jeito, tá? E me deixe sabendo o que vocês acham sobre, tá? É isso.